TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, dia 11 de março, e você vai ver a seguir. 3 deslizamentos de pedras são registrados na posse. 85 imóveis seguem interditados em região atingida por desplacamento de pedras na posse. Homem é flagrado com linha chilena no Parque de Itaipava. Brasil ultrapassa 500 mil de casos prováveis de dengue neste ano. Cláudio Castro anuncia 1.213 vagas para agentes civis da Operação Segurança Presente. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Três deslizamentos de pedras foram registrados na região do Ingá, no distrito da Posse, na manhã desta segunda-feira. Você vai acompanhar agora imagens impressionantes do exato momento em que as pedras desplacaram da montanha. Na manhã desta segunda-feira, 10 de março, 3 deslizamentos de pedras foram registrados no distrito da Posse, em Petrópolis. Imagens feitas pela população mostram a dimensão das ocorrências. De acordo com a Defesa Civil de Petrópolis, a área atingida pelo desplacamento já estava interditada e equipes averiguaram que nenhum imóvel foi atingido. O distrito da Posse já sofreu com outros deslizamentos. Em 2023, uma vítima foi encaminhada ao hospital com ferimentos leves e em 2019, 6 casas foram atingidas por um outro deslizamento, fato que causou a interdição total da Estrada da Pedreira e da Rua Manuel de Oliveira Pinho. Nossas imagens são realmente muito chocantes e assustadoras. E ainda falando sobre esse assunto, 85 imóveis seguem interditados na região que foi atingida pelo desplacamento de pedras na posse. O prefeito Ingo Rames acompanhou nesta segunda-feira as equipes da Defesa Civil Municipal nas vistorias que foram realizadas na localidade do Ingá, onde foram registrados 3 desplacamentos de pedras nesta semana. Na manhã de segunda-feira, 3 deslizamentos de pedras foram registrados na região do Ingá, distrito da Posse, em Petrópolis. De acordo com a Defesa Civil do município, a área atingida pelo desplacamento já estava interditada e equipes averiguaram que nenhum imóvel foi atingido. O prefeito Ingo Rames esteve na região ao lado do secretário de Proteção e Defesa Civil, Guilherme Moraes, da secretária de Assistência Social, Adriana Kreischer. Tive que verificar a situação de perto, acompanhar, né, Marquinhos? Já não é a primeira vez que acontece aqui, infelizmente, já tem muitos anos que essa pedra acaba rompendo e descendo mais um pedaço. Hoje tiveram 3 quedas aqui significativas, mas graças a Deus tem uma vítima, nada nesse sentido. A área já está isolada, a gente tem algumas famílias já no aluguel social, mas a gente precisa dar uma resposta definitiva aqui para a comunidade, pessoas que têm residências aqui. Então a gente está trabalhando nesse sentido, estamos atualizando aqui todo o histórico para que a gente possa estar passando uma solução para os moradores aqui do Ingá. O primeiro registro de deslocamento de rochas aconteceu na localidade em 2014. Depois, mais 5 foram registrados. Em 2017, 2019, 2022, dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Em virtude destas ocorrências, 85 imóveis estão interditados na localidade. Houve interdição total da Estrada da Pedreira e da Rua Manuel de Oliveira Pinho, também na Posse. Em janeiro de 2024, nossa equipe esteve na localidade após o deslizamento de pedras que ocorreu no dia 22 daquele mês. Na época, conversamos com Jorge Vieira, morador da região. Segundo ele, visivelmente já era perceptível que um novo deslizamento poderia ocorrer na localidade. Dá para ver que o bico do lado oposto, aqui do lado sentido de frente, do lado direito, aquela parte ele vai descer todinha e muita quantidade de pedra.
Segundo a Defesa Civil de Petrópolis, o deslizamento desta semana só atingiu a área que já estava interditada pelo órgão. 56 famílias da região que têm direito ao benefício do aluguel social estão incluídas no programa. Então, gente, vale relembrar aqui que a área está toda isolada e não é de hoje, não foi desse desplacamento. Já há muito mais de um ano que toda essa região está isolada. A gente sabe que é complicado para as pessoas que são donas de imóveis lá e que vivem na região. Muitas vezes querem voltar para suas casas, mas o que acontece? A área não está segura. A Defesa Civil interditou toda aquela região. 85 imóveis estão interditados. Então, mais de um ano depois, eu mesma estive lá em janeiro do ano passado, e mais de um ano depois, um novo desplacamento voltou a acontecer. Por isso a importância de seguir essa instrução da Defesa Civil e não voltar para esses imóveis. A gente sabe que é difícil, que as pessoas querem voltar para suas casas, mas existe sim um perigo iminente. E claro, a gente ainda vai falar sobre esse assunto ao longo dessa semana para trazer atualizações para vocês. Mas agora, mudando totalmente de assunto, o abastecimento no bairro Quitandinha, aqui em Petrópolis, está temporariamente interrompido, o abastecimento de água, desde as 9 horas da manhã desta terça-feira, para uma intervenção da Águas do Imperador na rede de distribuição de água. A previsão é de que esse abastecimento seja retomado gradativamente a partir das 3 horas da tarde de hoje, horário previsto para o término desse trabalho. As ruas que estão com o abastecimento interrompido são a Rua Presidente Ranieri Mazzulli, Francisco Adão Brande, Rua Venezuela, Rua Rio de Janeiro, São Paulo, Rua Campos, Rua Uruguai, Rua Cuba, Avenida Presidente Getúlio Vargas, Avenida Joaquim Rola, Rua Espírito Santo, Rua Bahia, Rua Paraguai, Rua Ceará, Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Rua Vassouras, Rua Ayrton Senna, Rua Honduras, Rua Guatemala e Rua Duques. E para amanhã, gente, quarta-feira, dia 12 de março, o abastecimento em ruas do bairro de Correias também será temporariamente interrompido a partir das 9 horas da manhã, também para a intervenção da Águas do Imperador na rede de distribuição de água. E a previsão também é de que o abastecimento seja retomado a partir das 3 horas da tarde de amanhã, que é o horário previsto para o término do trabalho, desse trabalho da Águas do Imperador. E todas as vias que sofrerão interrupções na região de Correias nesta quarta-feira estão listadas no nosso site, então basta acessar tvc16.com e saber se a sua rua vai ter abastecimento ou não. E olha só, gente, na tarde de domingo, um homem foi flagrado usando linha chilena para soltar pipa no Parque Municipal de Itaipava. Quem traz mais informações sobre este assunto para a gente agora é o repórter Hugo Petersen. A ocorrência foi identificada durante uma ronda periódica no principal parque do distrito de Itaipava. Na abordagem, o homem foi questionado sobre o material e confirmou que estava usando linha chilena. Ele foi conduzido para a 106ª Delegacia de Polícia e o rolo de linha foi apreendido e também levado para a delegacia. Em Petrópolis, uma lei municipal de 2020 proíbe a comercialização e o uso de linha chilena e de cerol e determina a apreensão do material. O responsável pode responder por violar o artigo 132 do Código Penal, por expor a vida ou a saúde de outras pessoas a algum perigo direto e iminente, que tem pena de detenção de 3 meses a 1 ano. A linha chilena é um material cortante e pode provocar ferimentos em pessoas e animais, incluindo amputações e mutilações em casos mais graves. O objeto gera grande perigo para, por exemplo, motociclistas e ciclistas. Também existe o risco de contato com a rede elétrica, podendo causar choques ou até mesmo interrupções no fornecimento de energia. Hugo Petersen para a TV Correio da Manhã. Hugo, muito obrigada por suas informações. E agora, falando em saúde, neste ano já foram confirmadas 235 mortes por dengue, enquanto 491 óbitos permanecem em investigação no Brasil. O coeficiente de incidência no país, neste momento, é de 236,3 casos de dengue para cada 100 mil habitantes. Os dados são do painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde. De acordo com a plataforma, 55% dos casos prováveis de dengue registrados neste ano foram entre mulheres e 45% entre os homens. As faixas etárias que mais concentraram casos são os de 20 a 29 anos, de 30 a 39 anos e de 40 a 49 anos.
São Paulo lidera o ranking dos estados, com 291.423 casos prováveis. Em seguida, estão Minas Gerais, Paraná e Goiás. Em relação ao coeficiente de incidência, o Acre aparece em primeiro lugar, com 760,9 casos para cada 100 mil habitantes, seguido por São Paulo, Mato Grosso e Goiás. E olha só, o governador Cláudio Castro anunciou em primeira mão em suas redes sociais que o governo do estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Governo, abriu as inscrições para a seleção de jovens voluntários para atuar na Operação Segurança Presente. Serão abertas 1.213 vagas para contratação imediata e ainda será feito um banco de reserva de outros 1.000 candidatos. Um total de 20% das vagas é reservado para negros e indígenas e 10% para pessoas com renda familiar até meio salário mínimo. Os voluntários receberão R$ 3.036 mais R$ 350 de auxílio alimentação. Haverá oportunidades para agentes civis e assistentes sociais. Os selecionados vão integrar a equipe da Operação Segurança Presente na confecção de documentos, relatórios e outros formulários, na coleta de documentos, na condução de veículos quando devidamente habilitados e na realização de serviços administrativos. Já os assistentes sociais atenderão a população em situação vulnerável, orientação à população atendida e seus familiares quanto ao acesso ao exercício de seus direitos e deveres legais. Para se candidatar, é preciso ter mais de 18 anos, ter boa saúde, não ter antecedentes criminais e estar em dia com as obrigações eleitorais. Os assistentes sociais devem ter formação específica de nível superior. Para os homens, é preciso ser egresso das Forças Armadas, ou seja, ter servido em alguma unidade militar. O processo seletivo será realizado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitação, o INDEC, e as inscrições começam à meia-noite do dia 11 de março e terminam às 23h59 do dia 11 de abril. Devem ser feitas preferencialmente pela internet no site institutoindec.org.br. O Estado também está oferecendo uma sala presencial para aqueles que não possuem internet ou computador para inscrição. Rua Erasmo Braga, número 118, sobre a loja, sala EGEP, no centro do Rio de Janeiro, no horário das 9 da manhã até as 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. O valor da taxa de inscrição é de R$ 63. A seleção será feita a partir da análise curricular de caráter classificatório e será realizada única e exclusivamente de forma online. Posteriormente, os aprovados serão convocados para a realização de teste de aptidão física, a TAF, de caráter eliminatório, que será executado pela Segov em parceria com órgãos e entidades de administração pública estadual. A terceira e última etapa do certame será o curso de treinamento. E você vai ver depois do intervalo. Polícia Rodoviária Federal encerra a Operação Carnaval, com redução de mortes e feridos nas ocorrências no trânsito. Balcão de Empregos tem 74 vagas de emprego disponíveis em Petrópolis. Governo do Estado divulga nesta semana 2.942 vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz. Percentual de famílias com dívidas em atraso cai em fevereiro. 9 em cada 10 agressões contra a mulher foram presenciadas por alguém. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Carnaval 2025, que reforçou a fiscalização em trechos críticos das rodovias federais das 5 regiões do Brasil. A operação foi encerrada na quarta-feira de cinzas e, desde o início do Carnaval, o objetivo foi evitar ocorrências no trânsito, mortes, feridos e garantir a segurança de quem viajou durante a folia. Nos 6 dias de Operação Carnaval, a Polícia Rodoviária Federal registrou queda nas principais estatísticas relacionadas à segurança viária em comparação ao Carnaval do ano passado. Entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março de 2025, foram 1.150 ocorrências de trânsito, 83 mortes e 1.315 feridos. Neste ano, um dos focos da operação foi o combate à embriaguez no volante. Apesar das campanhas de conscientização e do reforço na fiscalização, 2.886 condutores foram autuados por infrações relacionadas à mistura entre álcool e direção. Entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março, 128 pessoas foram detidas por embriaguez ao volante. O índice é 10,34%, maior que na operação do Carnaval do ano passado, quando foram 116 condutores flagrados dirigindo após inserir bebidas alcoólicas. Outras condutas irregulares também foram flagradas pelos policiais rodoviários federais. Entre elas, a falta de uso do cinto de segurança com 8.000 infrações, a falta da cadeirinha, dispositivo para retenção de crianças, com 1.229 autuações, 10.040 ultrapassagens indevidas e 53.676 imagens capturadas de veículos com excesso de velocidade. Na área de combate ao crime, a PRF apreendeu 8.169 quilos de maconha e 160 quilos de cocaína. Em 6 dias de operação, foram apreendidas 14 armas de fogo, entre elas 3 fuzis, 898 munições e 747 pessoas foram detidas nas rodovias federais. E olha só, gente, a Prefeitura de Petrópolis divulgou nesta segunda-feira o balcão de empregos desta semana com mais 74 oportunidades de emprego. Olha só. São mais de 10 oportunidades de emprego que não exigem experiência em vagas para alimentador de linha de produção, assistente de vendas, embalador à mão, marceneiro, maceiro, operador de câmeras frias, operador de telemarketing ativo, programador visual e recepcionista de hotel. Nesta semana, o balcão também conta com 4 vagas destinadas a pessoas com deficiência, para auxiliar de RH e limpador. Nesta semana existem vagas para ajudante de motorista, cortadora tesoura, estoquista, marceneiro, entre muitas outras. Todas as oportunidades estão disponíveis no nosso site tvc16.com. Os interessados podem realizar o cadastro de seus currículos no site da Prefeitura, em petropolis.rj.gov.br, para se candidatar às vagas. E ainda falando em oportunidade, o governo do estado está divulgando nesta semana 2.942 vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, que foram captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. E por meio do Sistema Nacional de Emprego, são oferecidas 624 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba.
Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há um total de 2.318 vagas, 769 ofertadas pela Fundação Moody's e 1.549 pelo CIEA. A região metropolitana oferece de 1 a 2 salários mínimos para as posições de açougueiro e frentista, que exigem experiência anterior e o ensino fundamental. Na região serrana, as 149 vagas ofertadas de emprego estão distribuídas pelos bairros de Várzea, na cidade de Teresópolis, com remuneração média de 1 a 2 salários mínimos, para funções como as de atendente de farmácia, costureira, cozinheiro e faxineira. Também há chances para quem não tem experiência anterior, tais como para arrematadeira, gerente comercial e repositor de mercadorias. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, a maioria das vagas captadas é do setor de serviços e 23,6% do comércio. Por nível de escolaridade, 38,5% pedem o ensino médio completo e 30% o ensino fundamental. A maior parte das vagas exigem experiência. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine, com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASET, NIT, NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas no site rj.gov.br/trabalho. Uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Moody's e CIE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Moody's oferece nesta semana 769 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico. Para se candidatar, basta acessar moodys.org.br. Já o CIE oferece 1.549 vagas de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em cie.org.br. E agora falando em economia, o percentual de famílias em inadimplência recuou pelo terceiro mês seguido no mês de fevereiro, segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, que foi divulgado nesta segunda-feira pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E mesmo assim, o estudo indica que o endividamento voltou a crescer após 2 quedas consecutivas, o que pode indicar que as famílias estão optando por fazer uma nova dívida, com condições e prazos mais vantajosos, a fim de pagar as antigas. As famílias consideradas endividadas são as que têm contas a pagar no cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, cheque pré-datado e prestações de carro e casa, por exemplo. Em fevereiro, esse percentual chegou a 76,4%, 0,3 ponto percentual acima do registrado em janeiro e 1,5 ponto percentual abaixo do verificado em fevereiro do ano passado, quando foram 77,9%. Já a inadimplência, que é considerada as dívidas em atraso, teve recuo de 0,5 ponto percentual, chegando a 28,6%. O percentual de famílias que não terão condições de pagar as dívidas em atraso também permanece com tendência de queda, indo para 12,3%. A pesquisa mostra também que, além de os consumidores terem menos contas atrasadas, o percentual de famílias com dívidas em atraso por mais de 90 dias vem recuando há 4 meses, chegando a 48,2% do total de endividados, o menor indicador desde julho de 2024. Outro dado positivo é que o percentual dos consumidores que têm mais da metade dos rendimentos comprometidos com dívidas também apresentou redução, atingindo 20,5%, o menor percentual desde novembro de 2024. A PI que indicou também o terceiro aumento seguido do percentual de pessoas que se consideram muito endividadas, chegando a 16,1%, o maior desde setembro de 2024. A porcentagem daquelas que dizem que não têm dívidas desse tipo caiu para 23,5%, o que acende um sinal de alerta para a melhora do perfil de endividamento. Essa é uma percepção individual das famílias captada pela pesquisa sobre o que consideram muito ou pouco em termos de endividamento. Ou seja, é um indicador subjetivo e não caracteriza propriamente um superendividamento, mas sim a visão de cada brasileiro sobre o assunto. E ainda falando em dinheiro e valores, o Ministério da Fazenda lançou nesta segunda-feira a plataforma que vai permitir a cerca de 10 milhões e meio de trabalhadores com carteira assinada antes da Constituição de 1988 ou herdeiros destes trabalhadores
a sacar o dinheiro do antigo fundo do Programa de Integração Social, o PIS, e também do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP. O lançamento era esperado há quase 6 meses. Chamada de Repis Cidadão, a plataforma permite consulta e o saque de até 26 bilhões de reais esquecidos pelos trabalhadores no fundo extinto em 2020. Segundo a Fazenda, os primeiros ressarcimentos serão pagos no próximo dia 28. Para entrar no Repis Cidadão, o trabalhador ou herdeiro precisa ter uma conta no portal gov.br nível prata ou ouro. A plataforma vai unificar as informações para a retirada do dinheiro com orientações específicas para herdeiros ou beneficiários legais. Além da nova página na internet, a consulta continua a ser feita no aplicativo FGTS da Caixa Econômica Federal. No ano passado, o atraso no desenvolvimento da plataforma tecnológica havia paralisado os saques no antigo fundo PIS-PASEP, extinto em 2020 e incorporado ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no mesmo ano. Em agosto de 2023, os recursos esquecidos foram transferidos ao Tesouro Nacional para reforçar as contas públicas do governo, como determinado pela Emenda Constitucional da Transição. Uma portaria editada pelo Ministério da Fazenda em junho do ano passado fixava para o fim de outubro o prazo para a conclusão do sistema tecnológico que vai operacionalizar os pagamentos das cotas em poder do Tesouro ao trabalhador. Na ocasião, a pasta também informou que a Caixa Econômica vai fazer os pagamentos após a conclusão da plataforma. Criado para complementar a renda dos trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 1988, o antigo fundo PIS-PASEP não tem relação com o abono salarial do PIS-PASEP, instituído pela Constituição atual e pago todos os anos pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil. Semelhante ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, o dinheiro do antigo fundo PIS-PASEP só podia ser sacado em situações especiais, como aposentadoria ou doença. No entanto, uma vez por ano, o trabalhador recebia os juros e a correção das cotas do fundo. Bom, e agora mudando de assunto, 9 em cada 10 agressões cometidas contra mulheres nos últimos 12 meses, o equivalente a 91,8%, foram testemunhadas por outras pessoas. A maioria pertence ao círculo social ou à família da vítima. De acordo com os dados, quase metade das vítimas decidiu não denunciar o caso nem procurar ajuda de instituições ou de pessoas próximas. Os números são da 5ª edição do relatório Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, divulgada nesta segunda-feira. O levantamento foi realizado pelo Instituto Datafolha, solicitado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em relação ao perfil de quem estava presente no momento das agressões, os pesquisadores constataram que 47,3% eram amigos ou conhecidos da vítima, 27% eram filhos e 12% tinham outro grau de parentesco. Assistir aos episódios de violência, conforme ressaltam os especialistas, é algo que pode ter efeitos duradouros na vida de alguém e que pode originar distúrbios emocionais, cognitivos e comportamentais, além de contribuir para uma percepção da família como um ambiente inseguro e caótico. O levantamento cita ainda que estudos demonstram que testemunhar esse tipo de situação entre os pais pode ser pior do que ser a própria vítima. Foram entrevistadas mais de 2.000 pessoas com mais de 16 anos de idade, entre homens e mulheres de 126 municípios. Os questionários foram aplicados de 10 a 14 de fevereiro deste ano. Além de aparecerem como testemunhas das agressões, familiares figuram como agressores em parcela significativa dos casos, o que evidencia que a violência é doméstica e intrafamiliar. O principal autor das violências contra mulheres foi o cônjuge, companheiro, namorado, marido e ex-cônjuge, ex-companheiro, ex-namorado, o que já foi constatado em pesquisas anteriores do Fórum. Pais e mães das vítimas foram os autores de 5,2% dos crimes, padrastos e madrastas de 4,1% deles e filhos e filhas de 3% das ocorrências. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí porque daqui a pouquinho a gente volta com o Correio Esportiva. Já, já! Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta e, gente, terça-feira, então vocês já sabem, é dia de Correio Esportivo. Então vamos aos destaques do mundo do esporte com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã. Hoje, é claro, vamos falar muito de futebol, porque neste final de semana tivemos o Clássico dos Milhões e também vamos ter as quartas de final da Champions League, que terão jogos disputados na terça e na quarta-feira. E a gente vai falar também da derrota de Alex Poitin no UFC 313. O Flamengo venceu o Vasco por 2-1 e está na final do Campeonato Carioca. A semifinal foi decidida neste sábado no Maracanã. Será a 7ª final seguida do Flamengo no Campeonato Carioca. A última vez fora da decisão foi em 2018, disputada entre Fluminense e Botafogo. Bruno Henrique anotou o gol de número 100 pelo Flamengo e Luiz Araújo completou o placar. Antes, Nuno Moreira havia inaugurado o placar para o Vasco. O rubro-negro teve a melhor campanha na Taça Guanabara e poderia até perder por um gol de diferença para se classificar. No primeiro duelo, o Flamengo superou o Vasco por 1-0. Mais um clássico, com um jeito de clássico, foi um pouco menos equilibrado que o primeiro jogo, principalmente por conta da questão psicológica. Mas mais um clássico com cara de Vasco e Flamengo, não é mesmo? Faltou só aquelas brigas que tinham acontecido no último jogo para ter a cara real de Flamengo e Vasco, mas foi um jogo muito bom, foi um jogo interessante, foi um entretenimento bom para o sábado. E aquele negócio, se o primeiro jogo foi cercado de polêmica, não tão polêmico, mas por conta das possíveis expulsões dos jogadores, principalmente do Verratti, esse foi mais ainda. Hoje, nessa vez, a gente tem uma polêmica de arbitragem que está sendo um dos assuntos mais comentados desde que aconteceu o jogo, porque realmente foi uma situação muito complicada. Para quem não sabe, o Vasco abriu o placar com o Nuno Moreira e logo depois, um pouquinho depois, o Flamengo empatou com o Bruno Henrique. A questão é que o gol aparentemente não foi checado corretamente. A linha da marca do impedimento no Campeonato Carioca é um pouco maior, então para dar justamente essa vantagem para o atacante, para terem mais gols validados, porém, pelo que foi mostrado na imagem da própria transmissão, ela não foi corretamente ajustada. Tem um pedaço da cabeça do Bruno Henrique, que eu vou pedir para a produção botar na tela agora, que está depois da linha. Isso é uma situação extremamente complicada, né, Toledo? A situação é até engraçada, porque a gente vê como é que o Campeonato Carioca não tem mais credibilidade, não tem arbitragem boa. A gente vê, por causa disso, até muito o desleixo dos times grandes em relação à competição. É um fator que desanima até quem assiste os jogos. Com certeza, e é muito complicado porque os jogadores eles não têm nada a ver com isso, os clubes não querem ter nada a ver com isso. O Flamengo já era superior, apesar do Vasco estar jogando, ter feito primeiros minutos melhores que o Flamengo no Clássico.
o Flamengo tinha muito mais chance de fazer o gol, ele tinha vantagem e a probabilidade de passar era muito maior que a do Vasco. Foi uma polêmica desnecessária e completamente evitável, não é mesmo, Toledo? É isso aí, Hugo, mas a gente tem que destacar que nos últimos jogos, Flamengo e Vasco, o Vasco está deixando muito a desejar. Já é um retrospecto muito ruim pro nível da história do Vasco, da história do Clássico. E, cara, aí eu acho que, sei lá, alguém superior no Vasco tem que fazer alguma coisa para mudar isso. Porque, na minha opinião, é o Clássico que tem uma discrepância muito grande assim, entre os dois times. É o clássico, eu diria que é o clássico mais legal que a gente tem no futebol brasileiro, Flamengo e Vasco. Apesar de não ser o mais antigo, aí ter mais times grandes no Rio de Janeiro, né, igual no Sul ou em Minas, que são dois times muito rivais. E é um dos clássicos mais legais de assistir. A gente cresceu assistindo, cresceu com uma rivalidade muito grande. Só que a gente vê que no final das contas um time avançou e o outro parou no tempo. A gente vê que o Vasco ainda tentou se modernizar com a questão da SAF, tentou dar uma virada de chave, mas no final das contas isso ainda não deu certo. O Vasco ainda sofre muito pelo legado das gestões, principalmente da parte política do Vasco, que sempre foi uma polêmica muito grande e trouxe muitos malefícios para o próprio clube. O Eurico Miranda é o principal responsável por toda essa questão. Ele levou o Vasco à posição de gigante que é, isso é inegável, só que chegou um ponto que dá para se dizer que ele fez muito mal para o clube também. Eu acho que é uma situação que, cara, já passou da hora de reverter, porque o Vasco, para mim, é um dos mais tradicionais clubes do Brasil. E a situação que o clube está no momento não reflete toda a história que o clube já construiu, tanto para o futebol, para a história, todas as lutas que o Vasco já proporcionou politicamente, socialmente. Cara, é uma situação que não reflete essa história e, para mim, algo tem que ser feito, senão, visando só o Clássico, essa situação só vai piorar. Sem dúvida nenhuma, a situação, a gente vê que o Vasco está tentando mudar, está tentando contratar jogadores diferentes, só que ainda existe uma disparidade muito grande e a gente, é claro, torce para que a gente tenha uma igualdade maior, igual o Botafogo. O Botafogo estava muito mal um tempo atrás e hoje em dia está peitando todo mundo. O Botafogo está indo bem nos clássicos, apesar de esse ano não ter ido tão bem. O Botafogo conseguiu se recuperar. Mas, então, Vasco eliminado e Flamengo classificado. E o Flamengo vai enfrentar o Fluminense, que empatou em 0-0 na noite de domingo. O Fluminense já tinha ganhado de 4-0 no último jogo, já estava com a classificação praticamente encaminhada, né? E quais suas expectativas para a final? Eu acho que essa final, ela é o resultado, é o que pode ter os resultados mais inesperados. Apesar do Fluminense não estar tão bem igual ao do Flamengo, o Flamengo no Brasil é o time que está mais em forma, né? Os jogadores estão muito bem, o técnico está muito bem. Só que o Fluminense normalmente, mesmo com o Flamengo bem, é uma pedrinha no sapato. Tanto que a única derrota que o Felipe Luiz tem no comando do Flamengo é justamente pro Fluminense. É isso aí, Hugo, mas eu acho que vai ser. O Fluminense tem total chance de ganhar do Flamengo. O Fluminense tem jogado bem nos últimos jogos, a gente vê o Canóbio se destacando, o Germancano se destacando. Acho que vai ser um jogo totalmente aberto assim para ambos os lados. Qualquer um pode ganhar. Eu também acho. É realmente um jogo muito parelho que pode ter qualquer resultado. Mas olha, Toledo, já falamos muito de futebol carioca. Agora a gente vai falar de uma competição que tem muita credibilidade, de uma competição que dá gosto de ver. E a gente não podia deixar de comentar do melhor campeonato de clubes do mundo. Nesta terça-feira começam os jogos de volta das oitavas de finais da competição. Temos Barcelona e Benfica na Espanha, Inter de Milão e Feyenoord na Itália e Liverpool e Paris Saint-Germain na Inglaterra. Todos esses times decidirão em casa depois de ganhar fora de casa. E temos também, não menos importante, Bayer Leverkusen contra o Bayern de Munique. Isso aí, Toledo. São muitos jogos bons na terça-feira, mas na quarta não vai ser diferente. Temos Lille contra Borussia Dortmund, Aston Villa e Clube Bruges, Arsenal e PSV e o clássico espanhol Atlético de Madrid e Real Madrid. Olha, Toledo, a gente está aqui com o chaveamento aberto no celular, bonitinho. A gente já vamos dar nossos palpites agora. PSV e Arsenal, vai passar o Arsenal. O Arsenal ganhou de 7-1 no primeiro jogo, então não tem a mínima chance do PSG se classificar, vamos ser honestos. Hugo, aí a gente tem Real Madrid e Atlético de Madrid. Vai ser um jogo muito complicado. O Real Madrid conseguiu sair na vantagem no primeiro jogo. Foi um jogo muito bom
em pleno carnaval. E eu acho que o Real Madrid passa por ser o Real Madrid. Eu também acho, porque o Real Madrid tem muita história na Champions. Aí a gente tem Paris Saint-Germain e Liverpool. Um jogo que o Liverpool ganhou, mas foi uma situação completamente inesperada, porque o PSG amassou do início ao fim, mas a única pessoa que conseguiu fazer o gol foi o Elliott, reserva do Salah, reserva de um dos principais melhores jogadores do mundo, e dos principais jogadores do mundo, e ele que conseguiu abrir o placar. Então eu acho que passa a Liverpool, porque agora é em Anfield e tem toda essa questão de jogar em casa. Eu acho que do primeiro jogo a gente tem que destacar também a atuação do Alisson, que salvou o Liverpool e começou a jogada do gol da vitória. O Alisson lançou a bola e ali começou a jogada do gol. E a gente vai agora para Clube Bruges e Aston Villa. É um jogo disputado até, só que no primeiro jogo o Aston Villa ganhou de 3-1 do time belga. O Aston Villa ainda vai decidir em casa, a probabilidade de passar é muito grande. O Aston Villa está jogando muito bem desde o ano passado. A gente também tem Benfica e Barcelona, que o Barcelona ganhou em Portugal jogando com 1 a menos desde os 28 minutos do primeiro tempo, e o Rafinha também, que é outro dos principais jogadores do mundo, fez o gol da vitória, eu acho que da Barcelona. E a gente já está do outro lado da chave, né? E temos Borussia Dortmund e Lille, um jogo totalmente aberto. 1 a 1 primeiro jogo, qualquer um que passar tá justo, e eu sinceramente acho que antes o Borussia Dortmund era favorito, eu acho que vai dar Lille, porque na Alemanha o Borussia Dortmund não conseguiu fazer o placar. Acho muito difícil fazer na França. Aí a gente tem, para mim, os dois jogos assim que já estão mais encaminhados, que é Bayern Leverkusen e Bayern de Munique, que foi 3-0 na ida, e Feyenoord e Inter de Milão, que foi 2-0 para Inter de Milão. Exatamente. O Wirtz, o principal jogador do Bayern Leverkusen, está machucado, não joga, então a chance de uma reação fica menor ainda. E a Inter de Milão joga muito futebol há algum tempo. A Inter de Milão chegou à final da Champions em 2023 contra o Manchester City, perdeu o jogo por 1-0 num detalhe, mas eu acho que a Inter de Milão vai longe nessa Champions. É um time cascudo que sabe segurar o jogo, sabe jogar a Champions League. Vai ser um confronto ali que já está mais ou menos encaminhado contra o Bayern de Munique. Vai ser um jogo muito bom de se assistir. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Mas agora a gente já falou muito de futebol. Tu vai falar sobre luta, né, Toledo? Isso aí, vamos falar da derrota de Alex Poatan no UFC 313. Chegou ao fim o reinado de Alex Pereira na divisão dos meios pesados do Ultimate. Neste sábado, Poatan foi superado por Magomed Ankalaev na luta principal do UFC 313 em Las Vegas e perdeu o cinturão até 93 quilos da organização. Com esse resultado, o brasileiro sofre sua segunda derrota no octógono mais famoso do mundo. E curiosamente, ambas foram em disputas de título e colocaram um ponto final nos reinados de Poatan. A primeira para Israel Adesanya, na divisão dos médio pesados, e agora nos meio pesados, diante de Magomed Ankalaev. Resta saber se, assim como na primeira vez em que foi derrotado no UFC, Poatan vai subir de categoria e vai tentar buscar o tricampeonato em divisões diferentes da organização, ou se vai se manter nos meio pesados, visando uma revanche contra seu rival russo. Por sua vez, Ankalaev amplia sua sequência invicta, que agora já dura 14 combates. Gente, assim a gente termina mais uma edição do Correio Esportivo. Eu estarei de volta agora só na próxima terça-feira. O Hugo vai estar aqui como de praxe, como de costume. E é isso, a gente termina assim mais uma edição. A gente termina agora mais uma edição do Correio Esportivo, mas fiquem tranquilos porque na quinta-feira eu vou estar de volta trazendo as principais informações do mundo do esporte. E agora, depois do Correio Esportivo, nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Carnaval de 2025 teve recordes para bares, restaurantes e hotéis do Rio de Janeiro. Região serrana tem previsão de queda nas temperaturas para os próximos dias. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @lojazayamodas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. É, melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. E olha só, o Carnaval de 2025 rendeu ao setor de serviços do estado do Rio de Janeiro o melhor desempenho desde 2015, segundo o balanço que foi divulgado nesta segunda-feira pelo governo fluminense. O setor hoteleiro teve 98,6% de taxa de ocupação na capital do Rio, enquanto o setor de bares e restaurantes registrou um crescimento de 40% em relação a 2015 e de 20% na comparação com 2024. O impacto positivo do período de folia na economia chegou a 6 bilhões e meio de reais. O governo do estado do Rio de Janeiro destacou dados setoriais que apontam recordes na economia, tanto na capital quanto no interior. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro, a região do centro do Rio liderou a ocupação, com 99,37%, seguida por Leme e Copacabana, com 99,18%, Flamengo e Botafogo, com 99%, Ipanema e Leblon, com 98%, e Barra, Recreio e São Conrado, com 96%. No interior, a taxa média foi de 87,7%, superando os 81,2% de 2024. O levantamento também aponta que o Carnaval pode ter atraído cerca de 300 mil turistas internacionais ao Brasil. Dados da Divisão de Economia e Inovação da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostram que as vagas temporárias para o Carnaval no estado apresentaram um crescimento de 8,6%.
Além disso, de janeiro até o início de fevereiro de 2025, foram criados mais de 2.100 novos empreendimentos ligados ao Carnaval no Rio de Janeiro, indicando estímulo ao empreendedorismo. A estimativa, a partir de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, é que a festa gerou 70 mil empregos, beneficiando setores como comércio, serviços e turismo. E olha só, gente, somente nos 2 primeiros meses deste ano, mais de 5 mil pessoas procuraram atendimento médico em unidades do Sistema Único de Saúde em razão do calor excessivo, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Porém, a expectativa para os próximos dias é de queda nas temperaturas, principalmente na região serrana, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Após registros de um calor acima da média, principalmente em Petrópolis em fevereiro, as temperaturas tendem a diminuir nesta semana, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Na cidade imperial, estão previstas temperaturas mínimas na casa dos 16 graus Celsius para esta semana. E nas ruas, os petropolitanos opinaram sobre essa nova mudança nos termômetros. E as temperaturas mais amenas são as preferidas da população. Eu prefiro uma temperatura média, nem fria demais, tipo 10, 9 graus, não, mas uns 25 graus, 23 graus eu acho bem favorável para tudo. Rapaz, a gente como petropolitano, a gente não está acostumado com esse clima não, mas tem que superar, não tem jeito, né? Petrópolis já registrou uma leve queda nas temperaturas, e essa queda já era esperada nos próximos dias, com a chegada de uma frente fria na região sudeste a partir desta segunda-feira. Para Jaqueline, com as temperaturas mais amenas, o ânimo para trabalhar é muito maior. O calor que está fazendo é insuportável, tem dias que é difícil para dormir, difícil para comer, difícil para andar na rua, o asfalto está pelando. Nas cidades da nossa região de cobertura, a previsão para esta semana é parecida, com as mínimas mais baixas do que nos últimos dias. Nesta semana, Teresópolis pode registrar uma temperatura mínima de 17 graus. Já em Nova Friburgo, a temperatura pode variar entre a mínima de 17 e a máxima de 29 graus. Mesmo assim, Paraíba do Sul e Três Rios podem registrar temperaturas máximas superiores a 30 graus ainda nesta semana. E falando em clima, vamos à previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Desde o finalzinho da semana passada, a gente já vinha falando, igual a gente viu agora na matéria do Toledo, que as temperaturas começaram a cair em todo o Brasil, chegando na região sudeste já nessa semana. E para amanhã, gente, eu falei que ia demorar para ele voltar aqui, mas o Hugo Petersen já está aqui ao vivo com a gente hoje para trazer as informações da previsão do tempo para amanhã. Então vamos falar com ele. Hugo, boa tarde para você. Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez e ter voltado para trazer as informações do tempo para amanhã. Boa tarde para você, Rafa. Boa tarde para todos que nos assistem. Sempre um prazer estar aqui trazendo as informações do tempo para todos vocês. E olha, já posso adiantar que é bem o que a gente viu na matéria do Toledo agora. A gente está começando a ver uma redução nas temperaturas mínimas, só que as máximas ainda estão próximas do que a gente viu na semana passada. Vamos começar, como de costume, com Nova Friburgo aqui no nosso telão, onde a quarta-feira tem previsão de sol e aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, muitas nuvens, mas sem chuva. As temperaturas variam entre a mínima de 20 e a máxima de 29 graus Celsius. Em Teresópolis, a quarta-feira será de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. Os termômetros podem variar entre a mínima de 19 e a máxima de 28 graus. Aqui em Petrópolis, na cidade imperial, o dia será como em Teresópolis, com previsão de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva rápida durante o dia e a noite. As temperaturas variam entre a mínima de 19 e a máxima de 28 graus, como vocês podem ver aqui no telão ao meu lado. Já em Paraíba do Sul, saindo da região serrana, o dia amanhã tem previsão de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Para a noite estão previstas pancadas de chuva. Os termômetros podem marcar mínima de 21 e máximo de 31 graus, como a gente costuma ver Paraíba do Sul e Três Rios com as temperaturas um pouco mais altas. E falando em Três Rios, a quarta-feira lá será de sol com muitas nuvens e também pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 22
e a máxima de 31 graus Celsius, as únicas cidades que têm temperatura acima dos 30 graus para esta quarta-feira. É isso mesmo que você falou, Hugo. A gente vê uma amplitude térmica maior, as temperaturas mínimas caindo um pouco, que essa realmente era a previsão, que a gente já vem falando desde a semana passada. As máximas ainda próximo dos 30 graus. E outra coisa, Hugo, muita chuva. São as águas de março fechando o verão, igual eu falei ontem. E é isso mesmo que está acontecendo, gente. Os últimos dias de verão, então a gente vai ter ali, nessa semana, uma temperatura mais amena, apesar das máximas ainda estarem bem próximo ali dos 30 graus e muita chuva. Então, para quarta-feira não vai ser diferente. Hugo, muito obrigada por suas informações. E essa foi a previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em tvc16.com e as nossas redes sociais, Facebook TV Correio da Manhã e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Amanhã é quarta-feira, então eu estarei ao vivo com vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.